Todo mundo que está aqui hoje, se morrer hoje, vai para o céu ou vai para o inferno? Tem certeza? Você tem a ficha? Certificado de garantia tem para entrar lá? Quero falar sobre salvação. Esse é o tema mais importante da vida. E nós vamos fazer um estudo de caso. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 19, versos de 1 a 10. O pessoal pergunta, pastor Arival, o senhor está lendo? Essa revista foi eu que escrevi, tá? Pessoal que da internet que fica... tem chato de todo jeito, irmão. Teve um irmão uma vez que disse que eu levantei a calça durante o sermão 7 vezes. Eu falei, você não tem o que fazer, minha irmã? Então, a calça estava caindo, né? Então você que está acompanhando aí, presta atenção na mensagem. Fica olhando para nós não. Lucas 19, de 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procuravam ver quem era Jesus. Mas não podia, por causa da multidão, por ser ele também de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu e a toda pressa, e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje, vamos ler juntos? Hoje houve salvação dessa casa, pois que também este é o filho de Abraão. Versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. O nome Jesus significa Salvador. Na língua hebraica é a mesma palavra para Josué. E ele veio a este mundo para nos salvar. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aqui nós temos um estudo de caso, mas a doutrina está resumida no versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Então, quem é o autor da salvação? Jesus, o Filho do Homem. Ele usa essa expressão, Filho do Homem, é uma expressão que aparece primeiramente em Daniel, e Jesus aplica a si mesmo, para descrever a sua humanidade. Porque para eu e você sermos salvos, alguém, como nós, humanamente falando, teria que morrer. Por isso que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele, para nos salvar, precisava ser homem, para se identificar conosco. E ele, para se salvar, porque ele é o autor da vida, e a morte não pode matar o autor da vida, ele tinha que ser Deus. Então, nesse versículo 10, nós temos Jesus, o autor da salvação. Nós temos o objeto da salvação. Ele veio para salvar os
perdidos. Essa palavra perdido significa alguém que está desconectado com Deus, que está sem rumo, sem direção. Mas esse texto, esse versículo, fala sobre o autor da salvação, fala do objeto da salvação, que é o perdido, mas fala do processo, do ato da salvação, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. São os dois verbos que mostram a ação do sujeito, que é Deus. Agora, tendo essa síntese teológica da doutrina da salvação, vamos para o estudo do caso, que é o caso de Zaqueu. Vocês acreditam que eu já visitei a cidade de Jericó, e até hoje esse sincômoro está lá. Acho que é falso, né? Essa árvore lá está lá, e tem uma igreja próxima lá. Mas eu quero estabelecer, à luz do texto, alguns princípios dessa doutrina da salvação maravilhosa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em primeiro lugar, Jesus salva a quem Ele quer. Jesus estava na sua última semana do ministério. Estava indo para Jerusalém. E para ir para Jerusalém tem que passar em Jericó. E em Jericó tinha uma população de mais de 100 mil pessoas. E diz o texto sagrado que naquela passagem dele, ele salvou Zaqueu e Bartimeu. E aqui eu queria chamar a sua atenção, porque a base da doutrina da salvação é a doutrina da eleição. Deus salva quem Ele quer. Ah, pastor, meu irmão, vá para o Procon Celestial. Entra com ação, um mandato de segurança, alguma coisa contra Deus, porque Ele salva quem Ele quer. E não é Zaqueu que vai atrás de Jesus, é Jesus que vem ao encontro de... Jesus entra em Jericó, Jesus entra na casa de Zaqueu, Jesus entra no coração de Zaqueu. Se não houvesse essa doutrina da eleição, não haveria redenção. Ah, pastor, mas eu não entendo. Você não precisa entender nada, filho. Basta você ser salvo. Charles Spurgeon, ele diz assim, olha, eu sei que Deus me escolheu, mas eu não vejo nenhum motivo em mim para Ele ter me escolhido. Deus me escolheu antes de eu nascer, porque depois de nascido, eu jamais escolheria a Deus. Se Deus não tivesse escolhido você agora, você estava, sabe agora, vindo do forró, da boate. Porque programa de índio está 8 horas da manhã num domingo na igreja. Isso é só para quem é salvo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus disse para os discípulos, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. Se você está salvo, é porque Jesus lhe achou. Jesus lhe buscou, Jesus lhe achou. Não é Jesus que estava perdido. Eu e você, nós estávamos perdidos. Então não fica discutindo negócio de calvinismo, arminianismo. Fica só com Jesus aqui. Tá bom, ele vem. E eu acho interessante que ele conhecia o nome de Zaqueu. Zaqueu desce o quê? Depressa. Porque a quem Deus escolhe, Deus chama. E o chamado de Deus é irresistível. Está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Paulo ia no caminho de Damasco, cheio de autoridade. Ele matava em nome de Deus, era um terrorista. O desgraçado.
Mas no caminho de Damasco, Jesus se revelou a ele. E ele cai do cavalo. E quando ele levanta, cego, ele diz: que queres que eu faça? Jesus conhece você, conhece o seu nome. Você está salvo, porque antes da fundação do mundo, Deus escolheu você para ser dele, para fazer parte da família dele. Abre a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 48. Atos 13. Vamos ler juntos esse versículo? O que diz aí? Os gentios, vindo isto, regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor e creram. Preste atenção. Crer aí é a causa ou é a consequência? Hein? Vocês são bons em lógica. Por que eles creram? Porque eles estavam o quê? Destinados. A palavra no grego é arrolados no livro da vida. Lembra do negócio do livro da vida? Jesus diz: não se alegrem vocês pela performance espirituais que vocês têm, de expulsar demônio, de pregar o evangelho. Alegre-se pelo fato do nome de vocês estarem o quê? Escritos no livro da vida. Então Deus salva quem Ele quer. Deus chama, e o seu chamado é irresistível. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Agora tem uma coisa também na doutrina da salvação, que Jesus, eles só chama quem não presta. Você não vale nada. Quem era Zaqueu? Diz aí que ele era rico. Diz aí que ele era maioral. Presta atenção. O Império Romano cobrava impostos. E cada coletor de imposto tinha uma cota para cobrir, para alcançar em cobrança de imposto. Você sabe que judeu não gosta de pagar imposto. E aí, o que o cobrador de imposto cobrava além da cota é para ele. Então ele ficou rico, porque ele cobrava sempre o quê? A mais. E o que me impressiona, meus amados irmãos, é que a fama desse Zaqueu era tão negativa. Diz aí que o povo murmurou porque Jesus foi dormir na casa de Zaqueu. Ele não prestava. A fama dele era a pior possível. Preste atenção, irmãos. Se Deus tirar a graça da nossa vida, se Deus nos entregar aos nossos próprios instintos, nós faríamos coisas que até o capeta duvida. Porque a maldade está dentro de nós. É a graça de Deus. Veja lá em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, o juízo de Deus é Deus entregar o homem a si mesmo. É tirar a graça. É isso que vocês querem? Então vá. Então, no céu, só vai ter gente que não presta. Ninguém disse amém, né? Você só gosta de coisa boa, né? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Essa é graça pura, essa música. O amor de Deus por você é incondicional.
Você está entendendo o que eu estou dizendo? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por que Deus faz isso? Abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Versículo 26, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas o quê? Loucas. Não é bicha louca, não, coisa louca. Deus escolheu as coisas o quê? Loucas. Por isso que você não pode achar que você é melhor do que ninguém. Que é graça. Graça sobre graça, recebi. Então Deus salva a quem Ele quer. Deus chama de forma irresistível. Deus salva pecadores. Pecadores. Jesus foi crucificado entre dois ladrões, salteadores. É perigoso dizer, mas um estava à esquerda, outro à direita. Eu não vou falar quem é que foi. Acho que foi da direita, né? Que foi salvo, sei não. Que a gente não pode falar mais isso hoje. Você já pensou isso? Não há espaço para glória humana. Por isso que Paulo diz que se nós tivemos que gloriar, que nós nos gloriamos na cruz de Cristo. Se eu estou salvo, se você está salvo, é graça, é misericórdia. Tem uma coisa interessante aqui nesse estudo de caso. Observe aí no texto. Versículo 8. Vamos ler juntos? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo. Pronto. Não é possível haver salvação sem arrependimento, sem mudança de conduta. Veja que ele chama Jesus de Senhor. Senhor. E ele está dizendo assim, olha, ele sabia. O que você acha? Ele sabia. Resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Ou um rico para dizer isso, tem que estar convertido, tem o que não. Eu não sei a quantidade dos bens que ele possuía. Ele diz logo metade. 50%. Então ele mudou a filosofia de vida. A filosofia dele era o que é teu, é meu. Agora o que é meu, é teu. Mudou ou não mudou? E a quem eu defraudei, eu vou restituir o quê? 4 vezes mais. Irmãos, se não houver arrependimento, mudança de vida, não há salvação. A verdadeira prova, a verdadeira evidência de alguém que foi transformado pela graça de Jesus é a mudança de vida. Mudança de vida. Nós temos muita gente hoje, tem muito conteúdo teórico na fé. Sabe tudo. Sabe até o número do calçado de Calvino. Sabe tudo. Conhece os documentos, conhece isso, conhece aquilo.
Aí você vai para a vida, não tem mudança, não tem transformação. Alguém já disse que a igreja está cheia de pessoas que não estão transformadas. São religiosos, são prestadores de cultos, mas o evangelho não mudou a vida. Porque Jesus só diz assim: hoje houve salvação nessa casa, depois que ele ouviu a confissão. Ele diz: hoje veio salvação, porque houve mudança, houve transformação. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Eu estou falando óbvio aqui, mas veja lá em Mateus capítulo 7. Jesus fala do perigo de você professar uma fé e não viver essa fé. Mateus capítulo 7. Versículo 21. Jesus está combatendo a profissão de fé sem a obediência. Está condenando aí. Vamos ler juntos aí? O que é que diz? Nem todo que me diz entrará, mas aquele... Então não adianta ficar: Senhor, Senhor, eu vim aqui para te pedir. Quer saber? Sustância, sua vida. Tem crente aqui que é um santo na igreja, um anjo no trabalho e um demônio dentro de casa. O primeiro lugar para você mostrar que é crente é dentro de casa. Sua mulher vê você como crente ou não? Irmãos, não adianta ficar dizendo Senhor, Senhor, se não fizer o que eu vos mando. E tem gente que vai, cara de pau, nos últimos dias, em teu nome nós libertamos, nós curamos, nós profetizamos. Jesus vai dizer: não vos conheço. Vocês são 171, estelionatários da fé. Vocês fizeram em meu nome sem a minha autorização, sem o meu poder. Se você morrer hoje, para onde é que você vai? Só tem 2 destinos: céu e inferno. Você está salvo? Você tem convicção de que você está salvo? Se você quiser ser salvo hoje, Jesus está aqui. E Ele pode dizer: hoje veio salvação na tua. Ele é poderoso para te salvar. Vamos ficar de pé? Jesus está aqui hoje. Aqui é a nossa Jericó. E Ele está passando. Quem aqui ainda não tem certeza de salvação e quer ser salvo? Não é você que vai se salvar, não. Você quer que Jesus lhe salve hoje? Tem alguém aqui? Levanta a mão. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Levantou as duas porque está perdido mesmo, né? É desse jeito, irmãos. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos orar? Vamos entregar sua vida para Jesus? Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de salvação. Jesus está aqui. Vai ser um domingo fantástico. O céu está em festa hoje. Pai querido, olha para a vida de cada pessoa que está aqui, porque o Senhor conhece a nossa vida. Foi o Senhor que nos criou.
Foi o Senhor que nos elegeu. E somente o Senhor pode nos salvar. Pai, nós não queremos partir para a eternidade sem estar salvos pelo Senhor. Então opera nessa manhã salvação no coração dessas pessoas que estão aqui. Que aqueles que estão salvos estejam cada vez mais convictos e obstinados em fazer a Tua vontade, Senhor. Tira de nós a declaração vazia. Não permitas, Pai, que a gente fique falando Senhor, 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 se a gente não faz aquilo que o Senhor manda. Destrói, ó Deus, toda a hipocrisia da nossa vida, todas as nossas incoerências. Que o Senhor continue tendo misericórdia de nós. Que o caráter de Jesus Cristo seja formado em cada um aqui, Senhor. Que o Espírito Santo nos domine, nos controle, nos transforme. Dá-nos todas as virtudes que há em Cristo Jesus. Aplica isso na nossa vida, Senhor. Esvazia-nos de toda soberba espiritual. De achar que somos melhores, somos mais crentes, mais certos. Deus, tem misericórdia de nós. E assim como o Senhor achou Zaqueu naquele dia, que o Senhor ache perdidos aqui nesta manhã. Que haja salvação na tua casa aqui nesta manhã, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.